É sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês reflexões sobre a vida. Então a gente não veio aqui ensinar nada a vocês. Aqui não é que nem na escola que o professor ensina e os alunos aprendem. Não, aqui é um espaço de aprender juntos. Portanto, a reflexão é de todos nós. Cada um que está no seu cantinho, em silêncio, acompanhando com atenção, ele contribui muito fortemente no trabalho que é desenvolvido, porque juntos nós fazemos muito mais. Quando existe uma distância entre o orador e o público, como se o orador soubesse e o público não soubesse, não existe esse estado de comunhão, esse estado de aprender junto que fortalece muito o aprendizado. A gente se aprofunda muito mais quando existe essa sintonia do que quando a gente acha que sabe alguma coisa e que vai ensinar alguma coisa. Porque ela diz assim, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser bonzinho, eu vou ser generoso, eu vou ser... todas as virtudes que a gente porventura aspire ser, a gente já começa se iludindo, né? Porque toda vez que a gente quer ser uma coisa que a gente não é, a gente já está em conflito com o que é e o que a gente acha que deveria ser, e aí a vida vira conflito, né? Ou a gente cai numa soberba, numa vaidade de achar que eu estou sendo melhor, vou ser melhor. São chavões mentais, são coisas meramente enganosas da nossa mente, né, que não tem nada a ver com o caminho espiritual. Então, o caminho espiritual, ele demanda um trabalho que você faz consigo mesmo, um trabalho permanente, que não é necessariamente um trabalho externo, ainda que as coisas externas possam interferir, dependendo do tipo de ambiente que você frequenta, você vai estar sujeito a determinadas vibrações, não é? Isso não quer dizer que a gente tem que virar puritano e dizer, não, eu nunca vou sentar num bar, ou nunca vou numa boate, Não, você pode ir escolhendo aquilo que tem mais a ver com você, com as suas vibrações, sem, por isso, se achar melhor e sem também discriminar outros que estejam experimentando outras coisas. Mas, de qualquer maneira, é um caminho interior, não é um caminho de você ir para a igreja tal, ou você se ordenar padre, ou se ordenar, sei lá, pastor, ou vestir um manto amarelo, adotar uma religião específica, né? Porque a religião, na verdade, é uma atitude interna da pessoa. Não adianta nada você vestir vestes religiosas e não ser uma pessoa religiosa nas suas atitudes. Então, ser uma pessoa religiosa não tem nada a ver com qual religião você pertence, quais os hábitos que você faz, né? Ser uma pessoa religiosa significa exatamente você estar vendo a vida e atuando na vida como um caminho de autotransformação. Porque nós chegamos nesse mundo sem saber de onde viemos, estamos passando por aqui e a coisa mais certa, mais inexorável é que estamos de passagem, não é? Daqui a 100 anos, acho que nenhum de nós vai estar aqui. Talvez a Jennifer talvez esteja aqui, porque ela é nova. Enfim, isso é uma passagem. Agora, qual é o sentido dessa passagem? Aí a gente vai ver que a gente pode ser técnico, a gente pode ser tecnológico, a gente pode ser erudito, a gente pode ter informação para tudo, resposta para tudo. Mas se nós formos muito honestos conosco mesmos, muito honestos,
nós somos ignorantes existenciais. Nós não sabemos o sentido real dessa passagem, né? Então, uma vez eu vi uma alegoria de um sujeito que está subindo um morro, carregando um saco pesado nas costas. Aí alguém vai para ele e pergunta assim: para onde você está indo? Ele diz: não sei. Diz: mas o que você carrega aí, né? Esse saco pesado aí? Também não sei. A nossa vida é um pouco assim, porque a gente vai vivendo carregando fardos que a gente não sabe por que carrega, né? Tensões, buscas frenéticas, coisas que a gente teme, a gente foge, coisas que nos parecem prazerosas, a gente corre atrás, né? É uma vida cega do ponto de vista existencial ou espiritual. Então, esse tal de caminho espiritual é um caminho de despertar da consciência. Por isso que é uma transformação na nossa consciência. É um caminho de ampliar os nossos horizontes de compreensão, né? E trazer à tona certos lados nossos que a gente tem escondidinhos em alguma gavetinha subjetiva, expostos à luz para que possam ser transformados. Por quê? Na medida que esse caminho se intensifica, em termos de maior percepção de si mesmo, maior percepção do outro, maior compreensão da natureza humana, maior compreensão da vida, mais é exigido daquele que quer compreender. Porque normalmente as pessoas querem ficar acomodadas. As pessoas querem viver suas vidas sem ser incomodadas, com a sua estabilidade no nível que for possível, porque a vida nunca é 100% estável, ela sempre traz uma margem de instabilidade, até o fato de você poder receber o cartão vermelho a qualquer hora faz parte da instabilidade da vida, né? Mas a nossa mente busca a estabilidade, busca a certeza nos relacionamentos, daí vem o apego, vem aquela coisa de não querer as mudanças, né? Isso tudo trabalha contra aquilo que nós viemos fazer aqui. Porque se nós estamos aqui de passagem, o sentido maior dessa passagem é que a gente saia com uma consciência mais ampla e mais profunda do que a que a gente entrou, né? E para que a gente possa realmente ampliar os nossos horizontes de compreensão, a gente tem que observar muito, muito a si mesmo, observar muito o outro, observar muito as relações e ir fazendo a tal da alquimia espiritual, que é o quê? É você transformar o chumbo em ouro. O que é o chumbo? São aqueles lados mais grosseiros da gente, né? Aqueles lados mais difíceis do nosso temperamento, seja o orgulho, né? Seja a raiva, seja a inveja, seja má vontade, seja complexo de inferioridade ou de superioridade, que é tudo a mesma coisa, né? Tem tanta coisa embrulhada no nosso inconsciente e que trava as nossas vidas, nos impedem de sermos pessoas plenas, de sermos pessoas felizes, de sermos pessoas que irradiam, né? Porque esses fatores inconscientes, eles estão ali travando o nosso comportamento. A gente pensa que a vida real é a vida externa, mas a vida externa é passageira. Provavelmente a única coisa que a gente leve dessa vida são exatamente essas transformações internas, esse upgrade de consciência, esse nível de compreensão maior, né? Porque se é que a gente leva alguma coisa, é o que está dentro, não é o que está fora. O que está fora vai desmanchar lá, ou na cremação ou dentro do caixão, não é assim?
Mas o que está dentro, toda a literatura espiritualista mundial fala que existe algo mais que está experimentando aqui nessa passagem pela vida material. E aí, nesse trabalho, que é um trabalho de autotransformação, que não é uma autotransformação para você virar isso ou aquilo. Não. É um trabalho de você trazer à tona tudo que está dentro de você, de incompreensão, de insatisfação, de revolta, inconformismo, frustração, medo, o que for. Trazer tudo isso para que na luz da consciência isso tudo se dissipe, se transforme, né? Então, o tema que nós escolhemos foi exatamente essa limpeza que nós precisamos fazer no nosso corpo emocional. Não vou nem falar do corpo físico, porque é lógico que o corpo físico, dependendo do que você come, você vai atrair certas vibrações, dependendo das práticas que você tem, você vai atrair outras, ou do que você bebe, ou do tipo de vida que você tem nos relacionamentos, se são mais puros ou menos puros, enfim. Tudo isso interfere nos seus corpos internos, no seu corpo astral e no seu corpo mental. Mas, para que essa transformação aconteça, é preciso que a consciência mais profunda, que é exatamente a consciência que observa, a consciência que a gente pode chamar de, na linguagem teosófica, de eu superior, ou na linguagem do Krishnamurti, o eterno, né, que existe no fundo de cada um de nós, é essa consciência extremamente sensível, que ela rapidamente fica obnubilada, não é isso? Tem uma palavra difícil que fala assim, coberta pelos pensamentos nervosos, agitados, aí ela fica lá quietinha, né? Ou pelas emoções mais densas, mais isso, mais aquilo. Mas quando a gente é capaz de serenar as emoções e aquietar os pensamentos, aquela luzinha silenciosa, serena, quieta, ela manda os seus insights, os seus flashes, as suas sacadas, a ficha que caiu, olha, né? Aí que a transformação na consciência vai acontecendo. E isso tudo é muito, muito básico, que qualquer um de nós pode fazer. Esse trabalho de autoobservação permanente, uma observação isenta, uma observação não julgadora, uma observação que não põe a ideia do que deveria ser. Mas quando a gente vai afinar esse assunto mais seriamente, aí agora eu vou virar a chave para uma linguagem mais teosófica, né? A linguagem teosófica, a literatura teosófica, ela fala de um caminho, de uma senda espiritual, que é como subir uma montanha íngreme, em que o nível de exigência vai aumentando mais e mais e mais, né? Então, eu destaquei duas passagens aqui das cartas dos Mahatmas. Talvez vocês não tenham ouvido falar desses Mahatmas, alguns sim, outros não, mas o fato é que a fundação da Sociedade Teosófica, lá em 1875, que foram 17 pessoas na cidade de Nova York que fundaram essa sociedade, e depois 2 continuaram como líderes principais, Helena Blavatsky e Henry Olcott. Quando você vai ler a história da Sociedade Teosófica, você vai ver que eles eram meio que orientados por seres que não queriam aparecer, não queriam aparecer, né? Até pode parecer estranho, né? O que é isso? Não querer aparecer, é querer mistificar, é querer dar um sentido. Não. São seres que já
ultrapassaram essa nossa evolução, que continuam tendo corpos humanos para auxiliar a humanidade, mas que têm zero egoísmo. Eles não têm, eles já não são humanos nesse sentido comum, né? Eles aprenderam tudo que eles podiam aprender como seres humanos. E naquela época, aqueles seres, ainda que não tenham interferido muito diretamente, eles inspiraram os fundadores e mandaram algumas cartas para alguns, né? Essas cartas estão publicadas, né? Falando desse caminho espiritual, desse caminho mais estreito, desse caminho, desse fio da navalha, né? E lá eles falam que ninguém é colocado em contato com eles se não for testado, provado. Por quê? Porque eles têm um nível de vibração tão alto que uma pessoa que chegue para eles numa vibração muito baixa vai dar confusão para essa pessoa, não é? Porque vai agitar toda a condição interna da pessoa e sem nenhum proveito. Então, esses chamados mestres de sabedoria, eles recebem discípulos, vamos dizer assim, mas são seres de muita evolução, já muito preparados ao longo de muitas vidas para esse encontro com eles, né? E aí eles usam uma expressão de que aquele que é colocado em teste é chamado de Chela, né? Chela. E ele pode ser um Chela aprovado, passou nos testes, ou reprovado, não passou. Então, dependendo das circunstâncias, ele é colocado sob uma condição de temperatura e pressão que ele começa a fazer um monte de bobagem. Não passou, foi reprovado. Não, foi colocado na condição de temperatura e pressão. Opa, aqui o cara agiu com dignidade, com honestidade, com correção, com seriedade, com verdade. Opa, esse aqui aguentou o tranco. Então é mais ou menos assim. Aí a passagem que eu selecionei aqui para ler para vocês é uma linguagem até um pouco diferente, porque são cartas de quase 2 séculos atrás, né? Mas ele fala assim: deixamos isso aos nossos criados, os Dugpas, a nosso serviço. Dugpas são elementais, são forças da natureza, tá? Natureza emocional, natureza mental, que afeta todos nós. Todos nós estamos sendo afetados por influências de vários tipos que nós não sabemos de onde vêm, e se a gente não estiver bem blindado, a gente começa a pensar besteira ou sentir besteira, vamos dizer assim, né? Então ele diz assim: deixamos isso aos nossos criados, os Dugpas, a nosso serviço, dando-lhes carta branca daqui por diante, com o objetivo único de trazerem para o exterior toda a natureza interna do Chela, ou seja, aqueles recantos lá da subjetividade, né? Cujos redutos e recantos permaneceriam, na maioria, obscuros e escondidos para sempre, se não fosse oferecida a oportunidade de submeter a teste, por seu turno, cada um desses recantos. Então a gente vê na literatura espiritual falar muito em iluminação. Iluminação, iluminação. Como se fosse uma luz que saiu, que veio, caiu, né? Ela vem assim, mas ela vem depois que tudo é depurado, né? Depois de que toda a natureza obscura, toda a natureza sombria, toda a natureza egoísta é trazida à tona e transformada, exposta à luz da consciência para que ela se dissipe e a pessoa se torne uma pessoa melhor, na medida que ela tira de dentro de si uma tendência negativa, uma tendência pesada, uma tendência humana, ela está mais perto do caminho da iluminação, porque são essas tendências que obscurecem a luz divina, que é o Atman, o eu superior, de brilhar aqui, porque senão todos nós estaríamos iluminados. Na verdade, nós temos essa luz que ela não consegue se expressar porque ela fica totalmente bloqueada
pelos nossos condicionamentos mentais e emocionais. Né? E aí, para vocês verem como a coisa pega, né? Você vê como o cara, para chegar à iluminação, ele é testado de todas as maneiras. Isso aqui é um assunto esotérico, viu, gente? Não é um assunto para o nosso dia a dia aqui. Mas ele mostra a direção de onde a gente quer ir, que é essa autotransformação. Né? Aí, numa outra carta, ele diz assim, o Mahatma, assim, passo a passo, e após uma série de castigos, é o Chela instruído por amarga experiência para suprimir e encaminhar seus impulsos. Ele perde sua precipitação, sua presunção e jamais reincidirá nos mesmos erros. Então, esse tal caminho espiritual que a literatura fala, que é um caminho íngreme, ele é duro. Mas o cara só chega lá quando ele está preparado para aquelas experiências duras. Não adianta a gente aqui achar que nós vamos, de uma hora para outra, virar um Chela. Não. Isso leva várias encarnações se a gente direcionar várias encarnações na direção certa. Aí, uma hora, ele vai se deparar com essa montanha que ele tem que escalar ela, que é onde a hora que ele chegar lá em cima, ele é um iluminado, ele é um homem perfeito, ele é um mestre de sabedoria. Né? Mas nós aqui precisamos compreender a natureza desse caminho e ver que a vida pretende nos levar a um caminho de iluminação. E para isso, a gente tem que dissipar a nossa ignorância existencial. E para que ela possa acontecer, e isso também não é um dia para o outro, sempre vai haver níveis de compreensão mais profundos, mais amplos, até lá na iluminação. Né? É um caminho muito longo, mas nós precisamos fazer o trabalho que é esperado de nós. Então, o trabalho qual é? Primeiro, compreender qual o sentido dessa vida. O que eu estou fazendo aqui? Isso cada um tem que olhar para si mesmo. E as experiências que cada um precisa passar, a missão de cada um, o dharma de cada um, é diferente. Você tem uma missão na sua família, você tem uma missão no seu trabalho, você tem uma missão na sociedade teosófica, você tem uma missão no yoga, né? Você tem uma missão em tantas áreas que você pode ser útil, que você pode acrescentar, que você pode levar luz ao mundo, procurando a sua melhor luz, sem ser melhor do que ninguém, porque se você se achar melhor, você já não é a luz, você já é a vaidade. Né? Mas, enfim, é muito importante a pergunta: o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nesse planeta? Qual o sentido dessa minha existência? E eu digo que a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Porque se você ficar com essa pergunta, ela fica germinando dentro de você. A sua mente superior fica trabalhando. E aí vem os insights. Muitas coisas que estavam estagnadas, estavam paralisadas, elas começam a se soltar. Por quê? Porque você começa a cumprir o propósito da sua existência. Né? Depois, qual o sentido de cada experiência? Porque nós viemos aqui para passar por experiências. Quando a gente tem uma compreensão ampla e profunda, a gente não precisa passar pela experiência, porque aquilo a gente já sabe internamente. A gente não precisa vivenciar uma coisa que a gente espontaneamente já sabe. É uma compreensão inata que a gente já tem. Então você não vai se enfiar em algumas roubadas que, quando você não tem a compreensão, quando você vê, você está enrolado, né? Nos relacionamentos, na vida,
nas dificuldades, nos desafios, né? Então, a gente precisa da experiência para a consciência despertar. Só que a vida traz exatamente a experiência que a gente precisa. Nos relacionamentos, inclusive, né? As pessoas que a gente convive, aquilo que elas demandam da gente, aquilo que a gente demanda delas, o que se espera. Os relacionamentos são um espelho para o autoconhecimento, porque é através deles que nós podemos ver a nós mesmos. Esses lados que eu disse que são mais sombrios ou mais obscuros, isso é um adjetivo, né? Vamos tirar o adjetivo. Vou chamar de lados mais difíceis, né? Eles não virão à tona se não for através dos relacionamentos. São nos relacionamentos que a gente é desafiado, que a gente é colocado em situações que a gente precisa e que os lados que a gente nem sabia que tinha aparecem. Para quê? Para serem transformados, né? Então, quando a gente fala em desobstrução emocional e mental, nós estamos falando não é para fugir dos relacionamentos, nem para fingir uma coisa que nós não somos, né? Por exemplo, um exemplo bem simplesinho. Você está com raiva. Quem aqui nunca sentiu raiva? Ninguém levantou a mão, né? Não estou teorizando sobre a raiva. Você está com raiva. Se na hora exata que você está com a raiva, você parar e olhar para ela, você vai descobrir que a raiva é alguma coisa que você queria que fosse diferente. Alguma coisa que você queria que fosse de um jeito e foi do outro. Que tivesse acontecido e não aconteceu, ou que não tivesse acontecido e aconteceu. Que alguém agisse assim e não assado. Então, o que acontece? Ao exatamente ficar com aquilo, com o que é, sem dizer, não posso sentir isso, eu sou um espiritualista, como que eu estou sentindo isso? Que isso já é um julgamento e uma condenação. Se você fica com aquilo, você descobre que aquilo é o seu próprio querer, né? Isso vale para todas as variações emocionais, todas sem exceção. E algumas vêm de uma maneira, lá do porão de cada um de nós, de formas inesperadas, porque a vida foi, cutucou lá, e fez o monstro sair para fora, não é? Em vez de se assustar com o monstro, em vez de praguejar, você tem que ficar com ele, você tem que estar com ele, você tem que olhar ele de frente, você tem que ter a humildade que nós normalmente não temos de olhar para essas facetas todas e com isso produzir essa desobstrução do nosso corpo emocional. E quando isso acontece, né, eu estava até comentando com uma amiga ontem estava pesado, né, de repente fiquei leve. Caramba, porque eu encarei aquilo que estava, né? Então, assim, se a gente foge para fingir uma coisa que a gente não é, pelo menos naquele momento, né, a gente se engana e aí a gente volta a coisa para o inconsciente. Quando a gente fica com a coisa, encara a coisa, ela passa, ela se transforma sozinha. Não é que você foi e reprimiu aquilo, ou você mudou aquilo, não. É ela que muda sozinha, né? Quando a gente vai para o nível da desobstrução na mente, ainda mais complexo. Porque essa desobstrução emocional, se você pegar o macete de ficar com ela, sem alimentar e sem reprimir, isso é um macete.
E fica com ela, né? Ela vai e desobstrui. Agora, no nível mental, a gente tem parâmetros, a gente tem visões de mundo, a gente tem verdades, a gente tem crenças, a gente tem certezas, a gente tem... Cada um é um mundo. Aquilo que você construiu na sua cabeça é o seu mundo. Não é? E é limitado. Porque a nossa cabeça, ela classifica, rotula, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, é assim, etc. E ela não está aberta para o novo. Ela é cheia de preconceitos, ela é cheia de ilusões, projeções. Né? A gente pega umas pessoas, a gente põe lá no pedestal. Pega outras pessoas, a gente põe no lixo. Né? Tudo são ilusões, porque ninguém é pedestal, ninguém é lixo. Cada um é o que é. Mas a nossa cabeça opera assim. E ela é muito condicionada a agir assim. Numa cultura que valoriza a competição, que valoriza o dinheiro, né? Que valoriza comparação, quem é melhor do que quem. Isso tudo são padrões mentais extremamente nefastos que bloqueiam essa energia espiritual ou essa vida espiritual de se expressar no nosso viver e nas nossas ações. Então, a gente tem que entender que a ação não é apenas física. A ação emocional também é ação. E quando a gente consegue transformar uma energia emocional mais densa e liberar aquela energia presa, isso é uma ação transformadora. Não é você que age, mas você age de uma maneira a permitir a transformação. No mental, a mesma coisa. A gente está sempre jogando dardos para lá, para cá, para lá, para cá, para todos os lados e vivendo num pequeno labirinto que é a nossa mente. Para que a gente possa realmente fazer essa faxina, é preciso silêncio. Mas esse silêncio é uma fração de segundo. Um tempinho maior. Porque logo ela já começa a pipipi, papapá, pipipi. Não é assim que a nossa mente faz? Né? Então, quando a gente está num estado de atenção, tipo agora, a gente está aqui junto, eu tenho que estar atento para não falar bobagem, né? Vocês estão atentos me acompanhando. Nesse estado de atenção, nós estamos em silêncio. Salvo se alguém disser assim, concordo, não concordo, certo, errado. Aí já não está em silêncio, já está no barulho da mente. Né? Então, olhem o poder que existe em um segundo. O poder que existe em estar inteiro por um segundo. O poder da atenção. O poder do agora, como diz lá o Eckhart Tolle. Né? Isso é um poder transformador. Mas que a nossa casa interna barulhenta não sabe acessar esse poder. E lógico que se a gente quiser ficar num estado de atenção o tempo todo, a gente vai ficar maluco. Porque nem sempre a nossa mente aguenta. Mas se a gente puder estar o máximo presente em tudo que a gente estiver fazendo, sem ser uma atenção rígida, forçada, mas uma atenção sensível, uma atenção que qualquer coisa que acontecer aqui ela é percebida, ou qualquer coisa que acontecer aqui internamente, ela é percebida. Né? Isso é o silêncio. Esse silêncio é o vazio interior.
E esse vazio, ele é transformador. Porque é dali que vem a nossa melhor luz. É dali que vem a harmonia. É dali que vem a paz. É ali que a gente pode corrigir os nossos erros, aprender com eles, submetendo-os à luz dessa consciência do vazio. E não a outra consciência do certo e errado, que é só repetir o que a gente já sabe. Né? Então, esse tal de caminho espiritual, ele é palpável para qualquer um de nós que tente conhecer a si mesmo, que queira desbravar a si mesmo, que tente descobrir o que acontece nessa casa interna tão conturbada que é a nossa subjetividade. E quanto mais nós aprendermos sobre ela, a lidar com o emocional, com os monstrinhos que vêm, encará-los, né? Com esse mental cheio de verdades e cheio de certezas, e que às vezes é profundamente egoísta e às vezes até cruel, né? Aprender a ver tudo isso para poder relativizar, afrouxar, liberar e abrir um espaço interior para que essa vida divina ou vida eterna ou luz espiritual brilhe. Isso não é uma coisa para você chegar e dizer, conseguir. Não. Ela vai brilhar hoje e amanhã talvez não. Mas desde que você compreenda o processo, você sempre vai estar trabalhando para remover aquilo que impede que ela brilhe. Né? Então, quando eu falo de desobstrução mental e emocional, não é você negar o que existe ali, não é você se fingir de santo. Não. É você olhar com verdade para o que existe ali. Às vezes as coisas que a gente não tem coragem de olhar. A nossa questão de autoimagem é muito forte. Aí quando eu vejo um defeito meio sério em mim, ou qualquer um de nós, eu olho assim, não sou isso não sou isso não. Porque eu estou agarrado na minha autoimagem. E aí, não importa se eu sou ou se eu não sou, estava sendo, pelo menos naquele momento. Né? E aí, se você se desprende da autoimagem, você tem humildade para olhar as coisas mais esquisitas dentro de você. Esquisita é um jeito de dizer. As coisas que ninguém confessa nem para si mesmo. Né? Alguém aqui admite ser invejoso? É o tipo da energia que ninguém quer, ninguém acha que tem. Né? E a vida vai e te cria uma situação, te bota num contexto que quando você vai descobrir, por que eu não estou gostando disso aqui? Por que eu estou tensionando aqui? Aí você vai, cara, tem uma inveja oculta que eu nunca imaginei que pudesse ter. É difícil para a própria pessoa olhar isso, é muito difícil. Mas tem. Né? A gente quer ter poder sobre os outros. Aí a gente vê que isso contraria a lei número 1 da vida, que é o livre-arbítrio. Aí vem os ciúmes. O que é o ciúmes? É você querer reter o poder sobre outra pessoa. São exemplos muito que a gente não tem coragem de olhar. Fora outros, né? Às vezes os mais grosseiros, por exemplo, uma pessoa mais explosiva, ela, pau! Aí, pelo menos, é mais fácil dela olhar. Né? Agora, aqueles mais entranhados, mais sofisticados, mais refinados, são os mais difíceis. Enfim, eu acredito muito nisso, viu, gente? Acredito que o caminho espiritual é cada um de nós.
como a gente vive. Não um caminho para lá ou para cá, para a Índia, para a China, para o Tibete, não. É a vida de cada um. Onde a gente está. Muitas vezes a gente quer fugir dessa vida projetando coisas. Eu vou lá para o convento, não sei tal, chego lá, eu vou encontrar a mim mesmo. E eu me lembro de uma frase de um professor que veio dar umas palestras aqui, um teósofo lá da Espanha. Ele falou assim: o meu lugar é onde os meus pés estão. Ou seja, a experiência que a vida está me trazendo agora é exatamente a que eu preciso. Exatamente a que eu preciso. Mas a gente sempre quer fugir para algum caminho imaginário, um pretenso caminho espiritual, dissociado do viver. E essa é uma ilusão. Então, esse caminho mais rígido que eu li aqui para vocês, das cartas dos Mahatmas, ele é quando você já está lá em cima da montanha. Mas você não vai chegar lá se você não chegar no pé da montanha. E o pé da montanha é onde nós estamos agora. Se nós queremos direcionar a nossa vida para uma vida que busca plenitude, busca harmonia, busca equilíbrio, busca paz, que não seja a paz do não me incomode, mas uma paz harmônica dentro dos próprios desafios da vida, né? A gente precisa entender isso e nos direcionar para essa montanha, ainda que sabendo que é um caminho vai muito longe, né? Mas o primeiro passo de qualquer caminho é onde você está. E o caminho é a sua própria vida, não é nenhuma outra coisa fora dela, né? Às vezes a gente adota métodos, sistemas, para se moldar ou ajustar minha vida assim, assado. Tudo bem, cada um escolhe, né? Mas a verdadeira transformação é quando a gente está pleno, independente de qualquer método, de qualquer sistema, de qualquer regra. Quando a gente está inteiro, está vivo, o mundo pode estar desabando e a gente está dando o nosso melhor, a gente está dando o nosso amor. Por fim, para encerrar, essa palavrinha amor é uma palavrinha danadinha, muito corrompida, né? Mas a única coisa que realmente vai fazer com que a gente bota o pé de verdade nesse caminho que é a nossa própria vida, é a gente aprender a abrir a janelinha onde ele vem e desencadeia. Isso é muito difícil, porque o nosso ego, ele fecha a porta, fecha a janelinha, né? E nós precisamos dele, porque ele é a nossa estrutura de estar aqui nesse mundo. A gente tem que saber quem a gente é, onde a gente mora, o que a gente faz. Tudo isso faz parte do nosso ego, né? Mas se a gente não encontrar dentro da gente uma fonte que jorra acima de qualquer circunstância, nós vamos falar e vamos fazer muito pouco. E esse jorrar não é uma coisa controlada por nós. O que a gente pode controlar é o nosso interesse em perceber a nós mesmos. Interesse em perceber o que obstrui que essa energia espiritual flua sobre nós. Esse é o grande desafio. Porque ela não é nossa. Essa energia espiritual, ela é da natureza, ela é universal, ela que cria tudo e ela que destrói tudo. Ela que está por trás de todo esse movimento vastíssimo, chamado vida. Ela é criadora, ela é um poder infinito. E quando a gente sai do nosso eguinho, do nosso mundinho, sai em consciência, não é sai virando as costas para as nossas responsabilidades, não. Sai vendo o relativo como relativo, mas que tem coisas muito mais importantes que são essas aberturas internas para dimensões mais sutis e mais elevadas, que é o que nos transforma e que é o que transforma o mundo,
Na hora que a gente encontra essa fonte aí e permite que ela jorre, isso se manifesta em serviço ao próximo, em cuidado com os outros, um trabalho, diversas, infinitas formas de trabalho, né? Sempre há uma maneira de ajudar alguém, de ajudar um animal, de ajudar o mundo. Sempre há uma maneira de você cobrar menos e dar mais, né? Quando esse amor vem a nós, a gente é um doador, não com rótulo de doador, porque volta e meia a gente vai demandar também. Mas quanto menos a gente demandar e mais a gente for capaz de dar, mais nós vamos estar trilhando esse caminho. Até mesmo o livrinho Aos Pés do Mestre diz isso, né? Que todas aquelas qualidades que estão lá, elas serão nada sem amor. Por isso que a essência da vida espiritual chama-se altruísmo. Altruísmo. Só que o altruísmo artificial, ele não é altruísmo. O único altruísmo real é o de coração. É aquele que você dá simplesmente, né? Que você faz sem esperar nada em troca. É muito difícil falar de amor, porque nenhuma palavra é amor. É atitude, é energia, é desprendimento. É sair da nossa trincheira de egoísmo que cada um de nós é. Nós somos uma trincheira de egoísmo, né? E amor pessoal, amor universal. Lógico que o amor pessoal é um trampolim para o amor universal. Se você não é capaz de amar uma pessoa, como você vai amar a humanidade, né? Então, quanto mais a gente puder ampliar relações sadias, relações benéficas, relações construtivas, relações edificadoras, quanto mais a gente puder aproveitar de cada um o que cada um tem a nos ensinar, não ensinar teórico, verbal, não, ensinar de atitude, de visão de mundo, outros ângulos, outras perspectivas. Quanto mais a gente for capaz disso, mais a nossa vida vai ser permeada por essa energia incontaminada, incorrupta, transformadora, chamada amor. Mas nós confundimos ele muito com emoção, emocionalismo, sentimentalismo, desejo, paixão. Tudo isso é como se o amor fosse uma água puríssima, cristalina. E esses elementos pessoais tornam ela turva, tornam ela barrenta. Mas ela não deixa de ser água por causa disso. Talvez ela não mate a sede como aquela água cristalina, né? Mas ela é humana e nós somos humanos. Então, se a gente puder despoluir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos com pensamentos de amor, com atitudes de abertura, com atitudes de acolhimento, né? Com atitudes fraternas, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, que não pode ser uma palavra vazia. Ou é uma atitude, ou é nada, não é? Então tem que haver esse acolhimento, esse estado de amorosidade num sentido não piegas, não sentimentalista ou sentimentaloide, mas essa coisa que abraça todo mundo dentro do coração, não é? É muito gostoso quando a gente sente isso. Você abraçar pessoas que você nem conhece, que você nem sabe o nome, mas que existe um estado de comunhão, um estado de união. Porque diz a literatura que
A maior verdade da existência é a unidade de toda a vida. Então, se um casal tem uma relação a mais perfeita possível, eles tocam a unidade da vida. Se uma relação familiar é unida, é coesa, é aberta, é viva, ela toca a unidade da vida. Uma relação de companheirismo, de amizade fraterna, sem poluição, sem desejos egóicos. Isso toca a unidade da vida. E um encontro como esse, um estado de comunhão, se a gente estiver desprovido dos nossos saberes e dos nossos quereres, só estar aqui agora, nessa sintonia, nós tocamos a unidade da vida. Só que cada um é que vai sentir aqui dentro. Né? Por isso que eu acredito muito nesse trabalho de grupo. Porque ninguém é mestre, ninguém é discípulo. Todos somos aprendizes, todos partilhamos das nossas melhores compreensões. E eu digo que a Sociedade Teosófica é isso, ela é um espaço de você crescer junto, aprender junto. Não é um espaço para aprender intelectual, não. Ainda que o intelecto tenha uma importância, mas não é um espaço para, eu sei, agora eu não sei, vou saber. Não, é um espaço de troca, de vivência, mas uma vivência com um propósito elevado, que é exatamente qual o sentido da nossa existência, o que viemos fazer aqui, como podemos fazer dessa vida um caminho de transformação. Eu vejo a Sociedade Teosófica como um espaço mais fértil que eu conheço para isso. Sabe por quê? Porque ela não tem um padrão dela, ela não tem uma crença dela. Aqui ninguém é obrigado a acreditar em nada. Cada um vai aproveitar e vai trazer o que ele tem de melhor, não é? E vamos compartilhar, e vamos trocar. Por isso é que eu não conheço instituição no mundo com um grau de abertura como essa, porque todas têm os manda-chuvas, os que dão a doutrina, e se você não seguir, você está fora. Né? Aqui não tem nada disso. Enfim, chega.